Boa tarde, pessoal. Estamos dando voz a mais uma atividade da live Dando Vozes, de Cris Ávila. Convido a todos a participarem, a deixarem seus recadinhos nos comentários, fazer pergunta para os nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Com todo carinho, que nesse momento começamos mais uma live. Iremos apenas aguardar os nossos convidados chegarem e todos serão recebidos com muito carinho. Obrigada pela oportunidade deste momento. Já estamos aqui com a nossa convidada, iremos chamá-la. Olá! Boa tarde! Seja muito bem-vinda. Só estou aguardando você aceitar. Olá, boa tarde. Olá, querida Renata. Tudo bom? Foi Nesse mais fácil momento. do que imaginei. Entra. Que bom. Boa tarde, Priscila Moreira. Priscila Moreira, você está na fila, hein? Para depois nós fazermos uma atividade Dando Vozes. Nesse momento, eu, Cris Ávila, escritora, estou com a convidada Renata. Antes, darei um recadinho. Logo mais às 22 horas, estarei fazendo parte de uma live que fui convidada no IG da Oriente do Cigano. Que todos possam acompanhar também nas redes sociais. Lá tem o convite. Eu possuo 2 livros. Você é Poema Delícias do Cotidiano e Temperos Poéticos. Quem quiser acompanhar nas redes sociais, o nosso trabalho também. E vamos dar voz, dando vozes de Cris Ávila com a nossa querida Renata Strino. Renata, ela é estudante de psicologia, está já caminhando para a sua formação. No E ela último período. Muito bem. E ela está trazendo para a gente, com todo carinho, o seu olhar de estudante, né, da psicologia e nessa introdução à arte. Então, a gente está trazendo ela aqui para conversar. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada pelo carinho de você ter aceitado. Renata, fala agora um pouquinho sobre você. Quem é Renata? O microfone está aberto para você. Uma pergunta simples, né, de responder. Quem sou eu? Sim. Mas o que eu posso dizer, começando já a falar sobre a arte, é que eu vivo com a arte desde que eu me entendo por gente, assim. Com 2 anos de idade, eu virei para minha mãe e falei que eu queria fazer balé. E desde antes de saber escrever direito, né? Eu lembro que eu já escrevi rabiscos, enfim, como toda criança, né? E escrevia muito. Quando eu era criança, eu escrevia muitas histórias em quadrinhos. Eu tenho guardada uma de recordação. Sempre gostei muito, então, da dança, do balé, como eu falei, que eu entrei muito novinha. E fiz teatro e a escrita sempre me acompanhando, né? Sempre escrevi muitas histórias. Sempre gostei muito de escrever contos. Eu li aqueles contos de Machado de Assis e queria copiar. Então, eu escrevia os meus contos. Poesia começou um pouco mais tarde. E é o que eu mais escrevo atualmente. É o que ficou. Não faço mais a dança, não faço mais o teatro, mas a escrita ficou. E no momento, principalmente a poesia. Tem o lado profissional, né? Como você falou, eu estou me formando em psicologia. Estou no último semestre, falta um mês para terminarem as aulas, só o mês de novembro. E é muito interessante porque, assim, a psicologia e a arte podem conversar muito, né? Como eu cheguei a comentar com você quando a gente estava conversando, a arte ela flui muito naturalmente pela clínica infantil, por exemplo, porque é muito da criança. O desenho,
ou contar história. Muitas vezes a criança, ela imita a vida através de troca de papéis, né? Então a criança chega para você e fala: olha, agora você é a mamãe e eu sou a filhinha. Ou então você é a tia da escola e eu sou eu mesma. Ou então você sou eu e eu sou a tia. A criança tem muito essa coisa de interpretar, né? Muito naturalmente. Que é a maneira como ela conversa com a vida. Como ela consegue elaborar o mundo ao redor dela. Então é muito natural que a arte apareça na clínica infantil, né? Com o adulto já não é tão fluido assim, né, como é com a criança, mas a gente com certeza pode usar arte com adulto também. No momento eu não uso propositalmente, mas pretendo usar no futuro, sim. Quando eu tiver o meu consultório, meu espacinho, pretendo ter muitos elementos de arte para todas as pessoas de todas as idades que passarem por lá. Então, acho que é isso, respondendo assim um pouquinho de quem eu sou. Obrigada. Olha, aqui tem um monte de gente entrando. Boa tarde, pessoal, todo mundo, tá? Pedro Garrido, Sérgio, Leonardo, Lídia, Macramê, deixa eu ver aqui. Macramê Estúdio. A arte é uma forma muito natural de se expressar muito bem. Que maravilhosa Renata, orgulho. Muito bacana, exatamente. A Renata, ela, para quem está entrando agora, ela é estudante de psicologia. Ela está a caminho de se formar, né, nesse período aí, né? E ela está trazendo para a gente um pouquinho da sua história. Então, ela ainda não é uma profissional formada, mas ela tem muito Ainda não. disso, né? O olhar da psicologia na arte. E como ela também é uma arteira, que eu digo assim, sou Cris Ávila arteira. Por quê? Porque eu sou uma bagunceira com as palavras, com a arte. Então, a Renata também não foge muito disso. A Renata também faz com que o que tem dentro de si transpareça na arte. Então, é por isso também que ela é a nossa convidada, né? Então, Renata, eu agradeço, continuo agradecendo aí. Quem quiser fazer Eu perguntas que... ao lado do comentário aqui tem uma interrogação. Quem quiser fazer pergunta pode fazer por ali, tá? Que depois a gente bota aqui. Fiquem todos à vontade. Então, Renata, a gente está aqui com todo carinho lhe recebendo. Eu fiquei com uma curiosidade. Por que esse nome é no seu IG aqui, né? Isso é Flor, excelente. comente com a gente. Olha, antes de falar do nome, vou Sim, falar um pouco assim da ideia de como, por que que eu criei esse Instagram, né? sim. Eu sempre quis fazer alguma coisa com essa coisa da escrita, alguma coisa assim útil, que não fosse só escrever por escrever, o que não tem problema nenhum, mas eu tinha essa vontade de transformar isso em alguma outra coisa, um pouco maior. E aí surgiu a ideia do projeto, começando pelo Instagram, porque a nossa ideia, eu falo nossa porque o meu noivo me ajuda a pensar muito, né? Ele pensa muito junto comigo, me ajuda com os planos. Então a nossa ideia E por seria, sinal, uma pessoa muito gente boa. o Bruno, ele tá sem internet, por isso que ele não Ah, entrou aqui sim. na live. Tá bom. Mas a gente pensa muito assim em transformar essas poesias e as outras histórias que eu escrevo, que tem muita coisa salva aqui no computador, nos arquivos, para transformar em histórias, em contos. E a nossa ideia é pegar isso tudo e, no futuro, publicar livros. E esses livros serem parte de um projeto em que, pelo menos, parte da renda seja voltada para projetos sociais, com criança, adolescente, enfim. O que a gente conseguir. A gente tem algumas ideias já em mente, já conversa com alguns amigos, algumas amigas que trabalham em outros projetos sociais para de repente fazer parcerias. E aí a gente vai esperar a pandemia passar, né? Que a pandemia atrasou um pouco os nossos planos. Sim, sim. Mas a partir do ano que vem, quando tiver vacina, quando tiver as coisas mais tranquilas, a gente vai começar a botar isso em prática. E aí tudo bem, então vamos fazer isso. Vamos começar criando um Instagram. Tá, mas qual vai ser o nome do Instagram? E aí foi uma saga. Foi uma saga, porque eu tinha a data que eu queria começar o Instagram, que seria 23 de abril.
E aí o tempo foi passando e eu não conseguia encontrar um nome. E tava chegando o 23 de abril e eu não conseguia encontrar um nome. E aí eu falei, não, mas eu não quero que seja o meu nome, ou então uma coisa assim muito óbvia, né? E aí eu comecei a pensar no motivo do projeto, que seria projeto social, para incentivar a leitura em crianças e adolescentes, de repente a gente conseguir levar livros a quem não tem tanta facilidade de acesso, porque livro, infelizmente, está muito caro. Então seria o quê? Seria uma semente, né? Uma semente de esperança. E aí, com perdão do clichê, né? De um futuro melhor, de um mundo melhor. Seria como se essas poesias fossem sementes. E sementes desabrocham em flores e dão frutos. Então veio mais ou menos a ideia do perfil. Se a poesia flor semente, com um trocadilho, né? Se a poesia Sim. for semente pro que a gente almeja para o futuro. Que linda! Eu agradeço a todos que estão entrando aí, muita gente. Nem dá para falar o nome aqui, é tanta gente boa que está entrando, tanta gente bacana que está aqui dando oportunidade de conhecer, né, um pouquinho mais esse trabalho. E nesse período de pandemia que ainda estamos, né, tendo esse cuidado, como é que. Aí vamos lá, como é que a psicologia a arte caiu para você nesse momento? Por exemplo, eu utilizo muito, eu me transpareço muito nos meus poemas, mas não necessariamente que eu seja eles, mas passa por algum motivo e lá, então eu encontrei, né, entre aspas, uma válvula de escape também. Para você também funciona assim? Como é que são as suas inspirações? Ajudou também nesse período de pandemia, nas suas angústias? Conversa com a gente, dialoga um pouco com isso. Psicologia, arte, Renata, enfim, isso tudo. Com certeza, para mim também é uma válvula de escape. Mas eu não. Na verdade, eu tenho assim três inspirações, basicamente, né? A primeira seria em mim mesma. A primeira seria em mim mesma, onde eu posso vivenciar um pouco melhor a minha emoção através de uma linguagem mais abstrata, de metáforas, como se eu fosse, como se isso me fizesse entender melhor o mundo à minha volta, entender melhor o que eu estou sentindo, da forma aquilo que eu estou sentindo me ajuda a lidar com esse sentimento. E aí, eu poderia ler um poema curtinho que eu separei, Sim, com certeza. Olha, esse espaço é tentando. seu, e é isso que eu ia falar mesmo. Eu ia pedir para você ler. Ó, chegou uma pergunta aqui da Jerusa, por que essa data? Jerusa, eu gostaria que você reformulasse. A data, que data que você está falando? Deve ser É, de abril. tá, a data sim, então ela perguntou Aí, sobre isso. acabou que eu falei e não expliquei, né? 23 de Sim, abril sim. porque é a data instituída pela Unesco em que se comemora o Dia do Livro, Dia Mundial do Livro. Ah, E sim, eu beleza. tinha isso em mente, né? E por isso a data. Então, Acabou que beleza. Não, a gente conseguiu o nome a tempo. que bom, então. Obrigada, Jerusa, pela pergunta e obrigada por você responder. Pode continuar, traz o texto também. Eu separei aqui um poeminha que fala muito sobre isso, que eu falei que eu tenho três inspirações, né? A primeira seria aquilo que está dentro de mim, como uma válvula de escape para eu me entender melhor. E aí, só fazendo uma observação, essas poesias que são muito pessoais, eu não posto. Eu Sim, não sim. posto. Ela fica só para Entendo. mim mesmo. Pode ser que eu poste uma ou outra, mas assim, ninguém nunca vai saber o que que é. Entendi. Mas um exemplo aqui, né, do que o texto faz comigo. O nome é Aquilo que não se diz, se escreve. Essa eu postei lá. Silêncio. E o pensamento dá forma ao impronunciável. E assume o lápis, imaginando se proteger. Vira letra, da letra palavra, da palavra poema. E gravado eternamente poema, traçado, marcado, sutil, pode viver protegido do mundo, que jamais daria conta de ouvir seu impronunciável.
Então é como se certas coisas a gente quisesse falar, mas não tem como se o mundo não desse conta de ouvir aquilo, que muitas vezes é impronunciável, é difícil, é dolorido. Então é mais fácil escrever. Então essa seria uma fonte de inspiração. E as outras duas é o seguinte: a segunda, que eu diria que é a que eu me inspiro, acabo me inspirando mais, também é a que eu mais posto, que eu me inspiro muito nas pessoas, nas histórias. E eu, como uma boa psicóloga, ou futura psicóloga, daqui a mais um pouquinho, eu amo história, amo história. Então eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, eu gosto de conhecer as pessoas. Cada pessoa é um mundo. Então eu me inspiro muito nas pessoas, em suas histórias. E quando não me inspiro em pessoas reais, eu crio. Eu penso, por exemplo, num um personagem que está vivendo uma situação. E aí eu escrevo uma poesia para ele. Ou então um casal. Tem muitas poesias românticas, né? E aí eu imagino um casal. E aí fica uma curiosidade também. Eu separei aqui também algumas uma poesia sobre esse exemplo do casal, mas fica uma curiosidade também. Eu tento o máximo possível não colocar gênero na poesia. Então, tipo Sim. assim, às vezes a gente usa uma palavra no feminino ou no masculino, né? Tipo assim, iludida, ou então calado. Eu evito o máximo possível, muitas vezes não consigo, mas eu evito sempre que eu posso para que a poesia não tenha um gênero e as pessoas possam se identificar mais livremente, né? E aí, será que dá tempo de ler uma poesia desse exemplo? Um Dá casal, eu tempo, imagino. com certeza. A gente ainda tem aí um tempinho. Ó, fique tranquilo, a gente tem mais ou menos aí de 15 a 20 minutos, Ah, porque agora o Instagram não está caindo, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou lidar também, o Pedro vai entrar e a gente vai conversar também um pouquinho, né? Que ele também é estudante de pedagogia, né? Ele é estudante de pedagogia, ele vai trazer também os conteúdos, ele é um escritor assim também formidável, né? Que está dando voz aí ao seu trabalho, então fique à vontade, pode ler assim pra gente. então tá bom. Então eu vou Ah, separar aqui que eu escrevi um exemplo dessas de que eu imaginei um casal, criei uma situação na minha cabeça e me inspirei para criar uma poesia. O nome é E no peito essa força bate. Me desculpa. Sei que mergulhei profundamente em teus olhos sem pedir licença. É que os reconheci dos livros, dos filmes, das histórias de amor. Reconheci das músicas que ouvi, de alguns sonhos inesperados e dos tantos poemas que já li. Reconheci como um pirata reconhece o tesouro que tanto procurava sem saber se era real. E era. Reconheci do calor nos dias frios, das melodias da chuva, da saudade dos dias bons. Reconheci da brisa que me inspira os planos para o futuro, do dia em que viu o nascer do sol. Fui no mar. E agora que já posso respirar e observar em volta, sinto que o mar é indefinível e me causa ainda mais admiração. As ondas batem na areia como no peito essa força bate descompassada, acelerando meu coração. Então, nesse caso, eu imaginei assim uma pessoa apaixonada pedindo desculpa pela intensidade do amor que ela está sentindo, né? E aí são histórias que a é gente vai uma, é inspirando. uma troca muito linda, né? Essa troca é muito linda. Eu também às vezes me coloco no lugar de uma outra pessoa ou de uma situação e tento, vamos dizer assim, uma palavra, transmutar, né? Esse ideal, essa imagem. Aí quando você vai lendo, eu fico aqui, fecho até os olhos um pouquinho, tentando imaginar a situação, né? É isso que a gente, como É. escritor, poeta, quer que atinja as pessoas, porque isso nos move, né? Isso é muito lindo. E se você tiver uma outra aí que você queira ler também, falar pelo motivo, não tem importância. Pode ficar à vontade. É isso aí, o espaço é seu. Eu separei aqui um monte, né? Que eu não sabia para onde ia a nossa conversa. Mas aí são três, né, fontes básicas de inspiração. Então, eu já falei que uma sou eu mesma, a outra são as pessoas e suas histórias, e a terceira são os sonhos. Eu Sim. sempre sonhei muito.
E tem uma curiosidade, que quem convive comigo assim, no dia a dia, as amigas, né? Eu sempre conto os meus sonhos, elas falam, nossa, que isso sonho é coisa maluca. E realmente, assim, muitas vezes eu sonho com histórias, que não necessariamente eu tô no sonho. Eu já sonhei com várias histórias de amor, de pessoas aleatórias. Inclusive, esse sonho muitos desses sonhos já geraram rascunhos de histórias para eu desenvolver no futuro. E aí, vamos ver se saem livros, né, contos, vamos ver o que que isso dá. E aí Sim. eu trouxe aqui um exemplo de uma poesia que foi um sonho que eu tive mesmo. E ela fala desse sonho, então eu vou ler também. Sim. O nome é Meu Girassol. Eu até botei um girassolzinho aqui atrás, ó, porque eu falei, eu vou ler a poesia do girassol. Ah, que lindo. Então é meu girassol. Hoje eu sonhei com uma flor. Não era uma flor qualquer, era um girassol. Estava em pé ao meu lado e não tinha raízes, era livre. Para onde quisesse podia ir. E ficou ao meu lado, e me tirou para dançar, e me mostrou o mundo, seu mundo. Era tão lindo. Eu amei o mundo, amei a dança e o girassol. Acordei e tanto quis voltar ao sonho. O começo do acordar é bom porque a gente lembra e sorri. Mas o tempo passa e fica longe. E a gente esquece aquilo que só nele podemos ter, no sonho. Que só nele podemos viver. Como dançar com um girassol e ser totalmente livre e achar que isso é normal. Eu não quero esquecer. Por isso te escrevo, girassol, e te eternizo além do sonho, porque o sonho fez poema. Então, essa seria outra fonte de inspiração, e aí a gente pode pensar que cada um tem o seu girassol, né? Pode ser alguém, uma pessoa amada, que te faz querer conhecer o mundo, quem sabe? É, são lindas as suas poesias, tem muito sentimento. E fazendo um paralelo com a psicologia, a gente vê como a gente pode dar voz ao que está dentro de nós através da arte. E a sua escolha é a escrita, né? É a poesia, assim como vários outros autores. E a gente tem que tirar, extrair isso, sabe? Com certeza. Muito, tem que extrair muito. E eu queria que você falasse também sobre futuros, né, projetos seus. Se você pretende, além, você já colocou aqui que você montando um consultório, você quer trabalhar com arte, né? Você está pretendendo fazer um livro? Como é que é isso? Como é que está aí para você, para as pessoas saberem, depois te procurarem? Gente, quem está assistindo aqui, se depois quiser fazer também entrevistas com a Renata, fiquem à vontade. Ela faz um trabalho lindo, né? E acompanhe ela nas redes sociais. Pode falar com a gente um pouquinho sobre o livro seu. Então, no momento eu entrei no processo seletivo de uma editora, eu não sei se eu posso falar muito sobre isso, mas eu estou esperando esse processo seletivo sair. E se eu for selecionada, ótimo, vai sair o primeiro livro de poesia. Se eu não for selecionada, a minha ideia é que já para o ano que vem, aí quem sabe de repente, perto do dia 23 de abril, que é quando faz um ano do Instagram, né? Sim, Eu pretendo lançar um livro por autopublicação mesmo. E aí, inicialmente, vai ser com as poesias. As que tem até agora e as que forem feitas até lá. E aí, a partir do ano que vem, eu já quero começar a lançar livros. E aí a gente vê, o céu é o limite. Mas eu não quero lançar só livros de poesia, não. Eu tenho alguns contos, tenho ideias para outros tipos de livros. Então, a ideia é que a poesia ela tem um formato ideal para o Instagram, né? E por isso eu resolvi começar com a poesia. Mas a ideia é que venham outros livros aí, de conto, quem sabe um romance. Eu tenho já algumas coisas escritas, inclusive histórias infantis. Seria só uma questão de, com o tempo, ir estruturando tudo para ir vendo o que a gente consegue. Mas a minha ideia é publicar vários tipos de livros aí para o futuro. E aí, quanto mais gente estiver lá no Instagram acompanhando, melhor. Que aí vai poder acompanhar os livros, vai poder apoiar os projetos. que Essa é linda. só a A futuro. Tânia Leibão está aqui com a gente. Duas poetisas lindas, obrigada.
A Letícia também falou aqui, que preciosidade. Letícia me Ah, conhece desde que eu tinha 4 anos. é? Tati Beijo, amiga. Loren. Esses projetos e iniciativas alimentam em nós a esperança no mundo e na humanidade. Perfeito, é exatamente isso aí. A Letícia diz assim: quero ler todos. Isso mesmo, Ah, gente. valeu, Letícia. Isso, exatamente. Olha, eu quero que você possa ler para a gente mais uma poesia, que você possa fazer um chamado aqui a todos, assim como você já tem trazido aí, né? E você também nas suas redes sociais, Facebook, você tem outras redes sociais, fala para a gente um pouquinho. Eu tenho uma rede social, tem a minha pessoal, mas que eu confesso que eu não posto nada pessoal. Eu não sei se eu vou continuar com ela, não, viu? Então eu Tá. nem vou falar sobre ela, mas tem a de psicologia, onde eu posto assuntos voltados para psicologia, que É é aonde? e Renata Strino. Eu posso escrever aqui, peraí. Não, depois você pode colocar vai ficar essa live salva, você pode colocar para o Ah, pessoal então tá. conhecer. Pode sim, Vai tá? ser Renata Strino. Ixi, agora. Pronto, Ó, voltei. Bru Fontinelli diz que já quer outra live. Com certeza. O que está acontecendo? Nós estamos fazendo um trabalho chamado Dando Vozes. É uma maratona de projetos artísticos dos artistas. E a gente já acontece esse projeto no canal do YouTube, Dando Vozes, onde a pessoa pega um texto seu ou de outro e dá voz. Mas aí a gente está trazendo, já tem umas 2 semanas mais ou menos, que a gente está trazendo essa maratona. Então, são 30 minutos no máximo, para que a pessoa dê um gostinho para que as outras pessoas me conheçam e vai te buscar em outros lugares. Eu já tenho trazido aqui os próprios produtores culturais que fizeram entrevista comigo, também estou fazendo entrevista com eles. Eles falaram assim: nossa, ninguém nunca me chamou para fazer uma entrevista. Eu falei: não, mas tem que dar voz a você também. E nós descobrimos entre esses produtores culturais que eles também eram já artistas, mas eles não divulgam o seu trabalho. Então, o objetivo também é esse, dar voz, né? Então, é Eu acho que base... eu tô adorando. Tô vendo vários rostinhos queridos. Bruno também me faz Sim, o feliz pra Carlos está aqui, né? Lindos projetos de carro. amor ao Ai, que próximo, pois a poesia suaviza o caminho do coração. Gente, tá lindo, os comentários estão lindos. A gente não tem como ver todos, tá? Ler todos, mas depois dessa live vai ficar salva. Depois vocês vão acompanhando também. Não saiam daqui. Daqui a pouco a Renata vai sair, quem vai entrar é o Pedro Garrido, ele vai trazer ideias sobre a parte pedagógica também. Então, Renata, manda ver aí, manda pra gente mais um poema aí. Eu vou ler essa aqui, que para mim é uma das que mais me emocionou. Eu não sei se todo mundo lembra daquele movimento do Blackout Tuesday que teve, todo mundo postou a tela preta, Sim, com uma sim. conscientização para o racismo, né? E eu acredito muito fortemente, isso é muito forte em mim, de que a gente pode e deve usar a arte para conscientização social também. Então eu quero trazer a poesia que eu escrevi no dia do Blackout Tuesday. O nome é Hoje a Poesia é Essa. Minutos de silêncio que jamais, jamais darão conta de me ensinar pela vivência, porque eu nunca vivi nessa vida o que dói no outro e sangra e mata. Um grito que fala, um silêncio que fala, que grita, o que não queremos nesse mundo, nunca quisemos, nunca nos serviu, nunca nos servirá. A nós, humanos, porque esse que mata não sabemos o que é. Hoje a poesia é preta, e que triste dizer que chora tantas vidas, tantas mortes. E eu me pergunto se através da palavra, do gesto, do olhar descuidado, alguma vez já feri. Porque o ódio está tão entranhado e doente que sem querer te afeta, me afeta, nos afeta, sem que a gente perceba. O que fazer então? Ouvir, aprender, agir nessa ordem. E ao dizer-se artista e colocar-se para o mundo, mas ao dizer-se humano, há que servir à humanidade e trabalhar por um mundo melhor. Essa é mais comprida. Que linda, linda, linda. Olha, algumas poesias suas conversam com as minhas. Quando você falou do sonho, tem uma poesia também, o sonho. Tem vários, né? Então a gente vê
que a gente fala sobre tudo, né? A gente fala sobre amor, empoderamento feminino, fala de outros países. Nossa, a gente tem tanto tema para falar, para explorar. E aqui também, assim como aconteceu no canal do YouTube, com outro projeto que eu estou trabalhando, que é Poesia Um Presente, que eu fui selecionada no edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, onde eu convido ao despertamento da poesia. Foi muito interessante que lá surgiu uma pessoa dizendo assim: Cristina, eu não tinha ideia como montar um livro, você pode me ajudar? E a gente deu uma dica. Uma outra pessoa, ela não sabia como colocar no papel os seus textos, então ela colocou. Então o ideal e a ideia mesmo é para fazer isso, dar voz, né, a esse artista né, com essa sua singularidade e permitir que outros possam trazer o que ele tem de melhor, né? Então a gente falou aqui com você, Renata, sobre a poesia como uma válvula de escape. Para mim, às vezes a poesia é como se fosse um psicólogo, porque eu fico lá perturbando a minha psicóloga, que é maravilhosa. Porém, quando eu escrevo, tá ali, né? Eu estou colocando para fora. Isso é muito importante. Então a gente falou sobre você falou também na arte, né? Nessa conversa, a gente trocou aqui umas ideias. Você falou que você se baseia muito nas histórias suas, utilizou os poemas como fosse assim, para tirar essa angústia do seu coração, colocar. Então a psicologia está aí, essa conversa psicologia com poema, com arte, com outras Eu artes. levo muitas poesias para o meu psicólogo, para minha terapia pessoal. Muitas. Bacana, muito legal isso. A Muito. minha psicóloga, ela já teve o prazer, né, e para minha honra, de ler o meu livro. Então ela sabe que ela falou assim, isso aqui é tudo você, tá aqui dentro, né? Então faz Gostando, parte. o psicólogo vai ler também. Tá bom. Olha, então eu quero deixar aqui meu carinho e o agradecimento. Por mim, eu Eu ficava a adorei. tarde Obrigada. toda. É, então dê aí um alô pro pessoal, um tchau, diga alguma Beijo, coisa. gente. Eu adorei. Eu vi tanta gente querida, que não dá nem para falar o nome de todo mundo. Tatiana, Letícia, Bruna, Júlia, Ana Maria, Carlos. Muita gente queria agradecer pela presença. Minha mãe também, minha irmã. Queria agradecer pela presença de todo mundo. Essa foi a primeira live que eu fiz. Eu achei ótimo, adorei. E obrigada principalmente a você, Cris, por me dar esse espaço, a minha voz, para eu poder dar voz ao projeto que tem tanta coisa boa aí pela frente para vir, se Deus quiser. E eu Obrigada. espero que essa seja a primeira de muitas. E tem uma outra oportunidade que está surgindo várias ideias, né, de processos diferentes, que a gente possa conversar, até de uma outra vertente também, e a gente possa trabalhar junto em alguma coisa. Então, eu acho que está aberto para tudo. Então, obrigada. Olha, a gente não vai embora, não. Quem vai entrar agora aqui é o Pedro Garrido. Ele é estudante de pedagogia e também tem uma fala incrível na poética, nas suas textos de crônica, no seu blog. Então eu vou me despedir de você com muita pena, né? Mas é Foi que necessário eu vi, Pedro. isso. E quem quiser mandar perguntas, pode. Aqui ao lado do comentário tem uma interrogação. Obrigada. Fique Tchau, com Cris. Deus. Obrigada. Tchau, gente. Qualquer coisa Tchau. me manda lá no privado que eu respondo, Cris, se no alguém tiver YouTube, alguém alguma falou pergunta. aqui, deixa eu ver aqui. Cris, no YouTube a gente se inscreve no canal Dando Vozes? Não, vai escrever no canal chamado Cris Ávila Escritora. E lá que está acontecendo o projeto, são os vídeos que a gente coloca. Mas quem quiser falar comigo, porque agora é tanta coisa para eu me lembrar, depois escreve para mim lá no direct, que aí eu mando mais informações, tá bom? Tchau, gente. Sou eu que saio Agora aqui. eu tiro você. Ah, tá bom. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau. Vamos ver aqui. A gente está aqui de novidade no Instagram. Tananã, vamos ver como a gente vai fazer aqui. Saiu. Então, neste